Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de gravar esse vídeo hoje. Eu fico feliz com todos os vídeos, claro, mas esse aqui é bem especial e ele é bem específico, é direcionado para as moças cristãs. E eu quero falar hoje um pouco sobre o que é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Como ser uma moça segundo o coração de Deus. Já aviso que nesse vídeo eu não vou dar, 10 passos, 10 coisas para você fazer e você se tornar uma moça segundo o coração de Deus, uma moça que agrada a Deus. Mas eu vou falar sobre aquilo que fundamenta a nossa fé. Aquilo onde nós precisamos estar firmadas para a gente então se tornar essa mulher virtuosa, para a gente se tornar essa mulher que agrada o Senhor, que alegra o coração de Deus. E vocês vão perceber que eu vou falar aqui coisas simples que provavelmente, talvez, vocês já saibam, mas que é sempre bom a gente lembrar, né, e colocar em prática, né, a gente realmente viver. Então é isso, se você é essa moça que deseja agradar a Deus, que quer ser uma moça segundo o coração dele, vamos então para o nosso assunto de hoje. E só para avisar que em um só vídeo não dá para falar o tanto de coisa que eu queria falar, mas eu dei uma resumida e dividi em 3 tópicos. Vamos lá. E o primeiro, que a moça que deseja viver segundo o coração de Deus, coloca os interesses dele, os pensamentos dele, a sua palavra acima de todas as coisas. Então, moça, se você deseja viver para agradar o Senhor, para ser abençoada, para viver as promessas dele, então creia em sua palavra. Creia na autoridade da palavra de Deus na sua vida. Não abra mão dos princípios bíblicos, não negocie os ensinamentos de Deus. Encontre na palavra o caminho, a alegria, o conforto, o confronto que a sua alma precisa. Quantas vezes na palavra eu encontrei consolo, confronto, sabe? Lágrimas caindo nas folhas, mas o coração sendo transformado, sendo cheio de Deus. Porque Ele se revela a nós em sua palavra, Ele fala conosco através da sua palavra, Ele fala com você aí, com a sua Bíblia aberta, Ele fala comigo quando eu abro a Bíblia, Ele fala. E o meu desejo é que nós estejamos certas disso, sabe? De que Deus se importa, que Deus fala conosco, que Deus quer se revelar para nós. Que nós estejamos certas disso, que aos pés dele é o melhor lugar para estar. Que a boa parte não está num casamento, não está em ter a atenção do rapaz dos seus sonhos. A boa parte não está na faculdade, a boa parte não está no emprego dos sonhos. A boa parte não está em se encaixar nos padrões desse mundo, em ser aceita pelo mundo. A boa parte não está em ser vista nos likes, mas está aos pés de Jesus. A boa parte continua sendo estar aos pés daquele que sabe de tudo, que governa tudo, que sustenta tudo. E sabe de uma coisa? Se antes nós aprendermos a sentar aos pés de Jesus, nós também aprenderemos a como nos levantar e ficar de pé em todas as situações. É aos pés dele que vamos conhecer quem somos nele, a nossa missão como suas seguidoras, aquelas que devem exalar o perfume de Cristo, influenciando, refletindo o verdadeiro evangelho, aquele que te libertou de você mesma, e não sendo influenciada pelas mentiras que te deixa ainda mais egoísta. Não existe uma voz mais importante do que a do nosso Criador. E se nós conhecermos essa voz, nós não vamos estar por aí confusas, perdidas, desacreditadas, iludidas, sem destino. Por quê? Porque nós vamos ver com clareza, plenamente, qual é a nossa missão, para que nós fomos chamadas e a nossa identidade e valor que está nele. Minha oração é que as vozes de lá fora, do mundo, não venham encontrar repouso no nosso coração. Que nós tenhamos como objetivo de vida, propósito, conhecer o Senhor.
está na presença dele. Que nós sejamos humildes para calar as nossas vozes, as nossas opiniões, as nossas estratégias e obedecer o Senhor. Para ouvir a voz dele, ouvir aquilo que ele diz ao nosso respeito. E a segunda coisa que uma moça de Deus faz é cuidar do seu coração para o seu bem e por amor a Deus. Nós precisamos estar mais preocupadas sobre como está o nosso coração, se de fato nós estamos temendo o Senhor, se de fato estamos o agradando, do que preocupadas com a nossa beleza externa, aparência externa ou o que eu quero mostrar para os outros. A palavra de Deus nos diz que o homem, ele vê o exterior, né? Ele até te julga, te define pela sua aparência, mas o Senhor vê o que está dentro, o interior, o verdadeiro, as intenções, as motivações, aquilo que realmente importa. E cuidar do nosso coração não é uma missão fácil e que nós sozinhas conseguimos. Não é mesmo. É somente com a ajuda de Deus. E a melhor forma de cuidarmos do nosso coração, guardar o coração, é escondendo ele no Senhor. Esconder de tal forma que o nosso amor por ele será inteiro. Esconder de tal forma que não haverá espaço para inveja, para o pecado, para mágoa, para ranço, para futilidades, para ídolos. Esconder de tal forma que você saberá como ser modesta, como ser mansa, como amar o próximo, como ser humilde, como ser serva, como ser uma boa filha, uma boa mãe, uma boa esposa. Se você não é casada, você saberá esperar em Deus o seu futuro esposo, porque um coração que está escondido em Deus não está por aí desesperado. Pelo contrário, é prudente, é responsável e é exigente. Tem uma frase do Max Lucado que ele diz assim: um coração de uma mulher deve estar tão escondido em Deus que o homem deve procurar a Deus para encontrá-lo. É sobre aquele verso que diz: mulher virtuosa, quem achará? Quem encontrará? Ela é de muito valor, ela está guardada, ela está escondida. E ela será conquistada, ela será encontrada em Deus. E isso é sobre confiar na soberania de Deus. Um Deus que se importa com os detalhes da sua vida. Aquilo que é pequeno, aquilo que é grande. E eu quero que você se lembre que não importa como você se sinta, não importa como você esteja, o amor de Deus por você não muda. Não existe ninguém que te ama como Deus. E Ele conhece os desejos do seu coração. E mais ainda, Ele conhece o que você realmente precisa e no tempo que você precisa. Eu oro para que a vontade do Senhor se cumpra na sua vida. A vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E que você guarde o seu coração nele, porque um coração guardado, escondido em Deus, é um coração seguro. E terceiro, é que nós precisamos colocar toda a nossa dependência no Senhor. Há um tempo atrás eu vi uma frase que dizia mais ou menos assim: que por trás de uma mulher forte existe ela mesma. Tudo bem, mas eu prefiro acreditar, e é o que eu acredito, é que por trás de uma mulher forte existe um Deus, um Pai, um Criador, um oleiro que faz tudo como deseja, tudo conforme for bem aos seus olhos. Eu lembro que quando eu era criança, eu ia aquelas reuniões de mulheres, sabe, de círculo de oração. Eu era criança, né, quase adolescente, e aí eu acompanhava minha mãe. E eu lembro que nessas reuniões elas sempre faziam um círculo assim entre elas, e uma orava pela outra, tinha aqueles pedidos de oração, né, então eram mulheres de oração que buscavam o Senhor. E essa imagem sempre ficou na minha cabeça, sempre foi assim uma inspiração para mim, porque ali eu via mulheres fortes, e não porque elas eram fortes por elas mesmas, mas porque elas buscavam em Deus a força. Eram mulheres totalmente dependentes de Deus. Então essas mulheres de oração, mulheres comuns na igreja, incluindo minha mãe, sabe, são referências e inspirações para mim do que é uma mulher forte, do que é uma mulher que depende de Deus, do que é uma mulher que enfrenta batalhas na oração. Mulher que entendeu que a sua força não vai vir assim de uma mágica, não vai vir dela mesma, de dentro, não vai vir de
qualquer outra coisa vai vir do céu. E eu tô falando isso porque quando a gente pensa em uma mulher forte, nós podemos pensar em várias coisas, não é? Mas a gente entende isso, entende que nós não somos super poderosas, que nós não temos superpoderes, que nós somos fracas, que nós somos falhas, que nós somos dependentes de Deus, que nós precisamos do Senhor, que é somente nele que nós nos tornamos mulheres fortes, de virtudes, regeneradas. Nós nos tornamos mulheres fortes não é questionando o Criador, não é empinando o nariz, não é seguindo um próprio caminho, mas é sendo moldada pelas mãos do oleiro. É dependendo dele, é se diminuindo e a força dele se manifestando em nossas fraquezas. Nós somos como um vaso nas mãos de Deus. Não pode Deus fazer todas as coisas? Não pode Deus purificar o seu coração, te dar um novo coração? Não pode Deus transformar esse choro em alegria? Não pode Deus te restaurar, te fortalecer? Não pode Deus curar essa dor, curar as feridas? O que acontece é que às vezes nós estamos quebradas, mas ao invés de querer viver o novo de Deus, nós queremos remendar o velho. O que acontece é que às vezes por dentro nós estamos vazias, mas ao invés de orar por mais de Deus, para a presença de Deus preencher o nosso coração, nós estamos nos ocupando com distrações. O que acontece é que muitas vezes por dentro nós estamos uma bagunça, mas nós temos medo da faxina, nós temos medo do que o Senhor vai mexer, do que o Senhor vai tirar. E isso porque às vezes nós estamos tão acomodadas e acostumadas em viver a vida ou desperdiçar a vida lamentando, né? Ou então na culpa, ou então nesse viver sem vontade de viver, ou então nós estamos vivendo em torno de uma coisa, de uma situação, de alguém, e a gente acha que nós dependemos daquele alguém, daquela coisa, daquela situação para dar sentido para a nossa vida. E a gente esquece que nós somos chamadas para viver para o Senhor, para a glória de Deus, para conhecê-lo. E nada pode tirar de você o sentido de viver quando Ele é Cristo, quando a sua vida aponta para Ele, quando a sua dependência está nele. Quando você entende que tudo o que você vive, seja as alegrias, os sofrimentos, tudo é para a glória de Deus. Tudo Ele usa para a sua glória. Deus não desperdiça nada, nada na sua vida, nada do que você já viveu e nada do que você ainda vai viver. Eu já falei demais, mas é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido bênção para você. E como eu falei para vocês no início, tudo que eu falei aqui é simples, mas é exatamente aí que nós devemos estar fundamentadas, porque se nós vivermos a palavra, se nós cuidarmos do nosso interior, se nós sermos humildes para viver na dependência de Deus, nós seremos mulheres segundo o seu coração. Não adianta eu vir aqui falar que uma mulher segundo o coração de Deus precisa ser assim, 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 se você não estiver fundamentada na palavra. Porque senão tudo que você fizer vai ser em vão, vai ser por aparência e não vai surgir de um lugar de entrega, de um lugar de conhecimento sobre Deus, de um lugar onde você vai estar ali rendida para viver a vontade do Senhor. O que eu quero te mostrar com esse vídeo, o que eu quero te lembrar é que é simplesmente estar em Deus, estar nele, e você então vai dar bons frutos. Você vai ser uma moça abençoada, você vai ser uma mulher virtuosa, você vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. Talvez até aqui você percebeu que te falta algo, talvez confiar mais em Deus, orar mais, estudar mais a palavra, ou então guardar o seu coração. Eu não sei qual é a sua realidade. Talvez você se sinta distante de ser essa mulher segundo o coração de Deus, ou de se tornar uma mulher virtuosa. Assim como eu também já me senti e continuo me sentindo incapaz. Porque quando a gente lê sobre a mulher virtuosa, Provérbios 31, parece ser uma mulher tão perfeita. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos juntas, sabe? E às vezes as minhas batalhas não são as mesmas que as suas. As suas não são as mesmas que as minhas.
mas nós precisamos crer que o Senhor está nos capacitando e que é dele que vem a nossa força. Ele nos conhece, ele nos ama e ele é misericordioso. Então precisamos confiar no amor de Deus, na força que vem dele, em sua graça, no agir do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que nos capacita, que nos guia pela verdade. Que o Senhor abençoe muito a sua vida e a gente se vê no próximo vídeo, se assim Ele permitir. Um beijo no coração e até lá!